Título 3. Impostos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Artigo 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Artigo 18. Compete 1. À União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a estes. 2. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Artigo 18-A. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, 1. É vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 2. É facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral. E 3. É vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso 2 deste parágrafo para os combustíveis, a energia elétrica e o gás natural em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação deste artigo. Capítulo 2. Imposto sobre o comércio exterior. Seção 1. Imposto sobre a importação. Artigo 19. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Artigo 20. A base de cálculo do imposto é 1. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para a entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. 3. Quando se trate de produto apreendido ou abandonado levado a leilão, o preço da arrematação. Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 22. Contribuinte do imposto é 1. O importador ou quem a lei a ele equiparar. 2. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Seção 2. Imposto sobre a exportação. Artigo 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Artigo 24. A base de cálculo do imposto é 1. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar
alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional, o custo do financiamento. Artigo 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Artigo 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Artigo 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Capítulo 3. Impostos sobre o patrimônio e a renda. Seção 1. Imposto sobre a propriedade territorial rural. Artigo 29. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. Artigo 30. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. Artigo 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Seção 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. 1. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. 2. Abastecimento de água. 3. Sistema de esgotos sanitários. 4. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Artigo 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeitos de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Seção 3. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Artigo 35.
o imposto de competência dos estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: 1. A transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. 2. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre os imóveis, exceto os direitos reais de garantia. 3. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. Artigo 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. 1. Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. 2. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1 deste artigo em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Artigo 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas neste artigo. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição sobre o valor do bem ou direito nessa data. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá para efeito de aplicação de alíquota mais baixa as transmissões que atendam à política nacional de habitação. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União, a título do imposto de que trata o artigo 43, sobre o provento decorrente da mesma transmissão. Artigo 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. Artigo 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Seção 4. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. 1. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. 2. De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Se gostou desse áudio, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos.